É, o friozinho chegou. E aí? As cobertas estão dando conta? O agasalho? Ah, e você lembrou que o seu ar-condicionado, seu condicionador de ar também, ele tem a função aquecimento, né? Aí você vai lá, liga a função aquecimento, o equipamento não funciona. No máximo sai um bafinho ali morno, dá um tempinho, desliga, e aí demora um tempo, tenta ligar de novo, sai um bafinho quente ali, e você fala: pô, Michel, é um equipamento novo. Eu comprei há pouco tempo, comprei no verão, estou usando para aquecer agora e ele não está funcionando. Eu vou explicar o porquê que isso acontece em alguns equipamentos ou muitos equipamentos aí que tem pelo Brasil sobre a questão do aquecimento. Para quem não me conhece, me chamo Michel aqui do canal Geração Inverter e sejam bem-vindos à minha oficina. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre o equipamento, o condicionador de ar, é sobre o projeto dele. O que acontece? Muitos equipamentos que são vendidos, eles são projetados para o Brasil, tá? Brasil que a maior parte do nosso território, ele é tropical, então ele é quente, é calor. Só que nós temos aqueles estados, né, que são exceções. Por exemplo, vamos pegar a região sudeste e sul. Então são regiões que no inverno ele chega a umas temperaturas mais baixas. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem Campos do Jordão que chega a temperaturas negativas. Sem contar, se a gente desce mais para Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a Serra Catarinense, a gente tem temperaturas ali que chega a sensações térmicas ali de -15, né, -18 negativo, que eu já acompanhei pela TV, eu já vi. Não presenciei o momento ainda, mas eu já vi isso. Mas é comum na Serra Catarinense chegar 2 negativo, 3, 5 negativo. Eu mesmo já peguei 5 negativo em Campos do Jordão. Então, é uma temperatura que é um pouco difícil para a maioria dos equipamentos trabalhar na função de aquecimento. Por quê? Existe a questão do projeto do equipamento. Quando nós temos equipamento que ele é projetado para poder suportar essas temperaturas negativas, não vou colocar nem negativa, porque, vamos ser sinceros, a maioria dos equipamentos que são mais baratos, que vendem nas lojas que o pessoal compra, dificilmente vai trabalhar abaixo de 5 graus no aquecimento, ou 5, ou 6, ou 7, muitos dele com 8 graus já começa, digamos assim, a abrochar. Não vai aquecer como deveria. Mas também nós temos equipamentos que são um pouco mais caros, né, digamos assim, tem uma construção melhor, que podem trabalhar com temperaturas externas, tá? Ou seja, a unidade externa lá de fora consegue trabalhar ali com 5 negativo, 15 graus negativos, até 20, 25 graus negativos. No Brasil, a gente, pelo que eu pesquisei, pelo que eu fui atrás, porque é uma informação que a maioria dos fabricantes não passa para o consumidor ou até mesmo para o técnico, tá? Porque eu estava lendo, folheando, pesquisando, tentando pegar essas informações até nos manuais técnicos dos equipamentos. E não são todos que falam sobre isso. Primeiro, vamos entender ali como é que funciona o condicionador de ar. O condicionador de ar, ou o ar-condicionado, que é o termo popular que a gente utiliza, ele tem a principal função dele é trocar calor. Ou seja, ele precisa fazer a troca de calor ou ganhar calor ou perder calor. Na verdade, são os dois, é que cada um tem o seu lado. Para isso, a gente entra no ciclo básico de refrigeração. Eu vou explicar de uma forma bem simples o ciclo básico. Na verdade, é simples, tá? O que acontece? A gente tem o compressor, que ele vai pegar o fluido da parte baixa, de baixa pressão, ele vai comprimir. Nessa compressão, ele eleva a pressão e eleva a temperatura do fluido que está em forma gasosa. E aí ele manda para a serpentina da condensadora. Aí é o próprio nome, condensar. O que acontece? Ali, quando chega na serpentina da condensadora, ela vai trocar o calor. Na verdade, o fluido vai perder calor ali, fazendo condensar, ou seja, virar líquido. E ali, o líquido em alta pressão, ela vai ir até o capilar, e no capilar ou válvula de expansão eletrônica, a gente pode falar ali sistema de expansão.
ele vai perder pressão ali e sair geladinho do outro lado. Sabe quando você pega aquele desodorante aerosol e você passa no corpo e quando você vê o biquinho do spray e a latinha ficou gelada? Ali é porque saiu ali o fluido, expandiu ali e aí ele ficou geladinho. E ali vai fazer a mesma coisa. Esse fluido gelado, em forma de líquido, que ele está ali, ele vai lá para o evaporador geladinho. E lá ele vai ganhar calor. Ou seja, vai trocar de novo. O próprio nome já diz, evaporar. Ou seja, ele vai em forma líquida, aí ele está gelado, ele vai ganhar temperatura ali na serpentina do evaporador para evaporar aquele líquido para poder voltar para o compressor em forma gasosa, porque o compressor ele não pode comprimir líquido, ele comprime só o fluido em forma gasosa. Isso daí é um ciclo simples, básico, tá? Bem simplificado para você poder entender, só que isso é em tudo que é da refrigeração. Nós estamos falando de geladeira, câmara frigorífica, câmara fria, condicionador de ar, tudo que é envolvido a refrigeração, que tenha compressor, fluido, que entra no ciclo básico, todos eles funcionam dessa forma. Só que para o ar-condicionado aquecer, a gente tem uma peça a mais ali que se chama válvula reversora, que também o próprio nome já diz que ela é para inverter o fluxo do fluido. Essa peça que você está vendo aí, na verdade, o que acontece? O equipamento, a placa, ela vai mandar o comando para essa peça vai imantar ali um êmbolo que vai puxar um pistãozinho que tem dentro e vai mudar o sentido do fluido, ou seja, o que era evaporador vai virar condensador e o que era condensador vira um evaporador. É assim que funciona um sistema de aquecimento. Tem gente que acredita que o compressor roda ao contrário para mudar o sentido. Não, é essa peça. Tanto que muita gente pergunta, eu comprei equipamento só frio, mas no controle tem lá para 30 graus, será que chega? Não vai acontecer nada, tá? Porque justamente o equipamento ele não tem essa peça para fazer a mudança do sentido do fluido para aquecer ou não. Outra dúvida que muita gente tem, que é na hora do aquecimento, que fica preocupado, que demora para começar a sair o ar. Eu botei o equipamento no aquecimento e ele demora alguns minutos para ele começar a soltar o vento quente lá. Demora para ligar o ventilador. Sim, ele precisa de um tempo porque ele precisa aquecer primeiro a serpentina para poder ligar o ventilador. Ele tem sensores monitorando, só que isso é bem comum e isso já vem desde lá dos equipamentos antigos. Só que o fato do equipamento ele não render no aquecimento ali com temperaturas próximas a 5 graus, 6 graus, é mais comum do que vocês imaginam. Por quê? Vamos entender do projeto. O projeto que os fabricantes colocam para vender. Brasil, Brasil é um lugar tropical, é um lugar quente na maior parte do ano e a gente tem uma região que norte e nordeste, uma parte do centro-oeste, é muito quente, mas praticamente o ano inteiro. Tanto que tem uns conhecidos que moram para o lado do Pará, para Manaus também, para a Amazônia, lá eles têm o inverno amazônico, que é muito quente, mas só que chove muito, mas é quente do mesmo jeito, continua quente. Então lá não vai utilizar um equipamento quente e frio. Só que o que acontece? Normalmente as pessoas no Brasil compram equipamento pensando na refrigeração, ou seja, deixar o ambiente geladinho, digamos assim, tá? E aí o que acontece? Você compra no verão, a maior parte das pessoas acaba comprando, procurando preço, o mais barato, o que está na promoção, ou às vezes é o que sobra porque no verão você já não acha quase ar-condicionado para comprar. E aí esses equipamentos, eles têm não é um problema, mas o propósito do equipamento é mais refrigerar. Quando você coloca para aquecimento, o equipamento ele já não funciona. Vou dar um exemplo de um amigo que postou no Instagram, que ele estava com o Electrolux, ele funcionava super bem na refrigeração, só que no aquecimento ele não rendia, não aquecia. Por quê? É do projeto. A gente tem a questão das trocas de calor, a gente tem espessura de serpentina,
volume metro cúbico de ar da condensadora, isso tudo vai influenciar no equipamento na hora do aquecimento. Eu vou dar um exemplo, eu estava procurando manuais técnicos, ficha técnica de equipamentos, que é o que a gente trabalha aqui, e eu estava com dificuldade de achar esse range de temperatura, ou seja, qual é o mínimo que trabalha e qual é o máximo. Por exemplo, o Eugene EcoInverter 2 está lá no manual, que o range de trabalho dele é de 7 graus a 43 graus. Ou seja, ele é um equipamento que não serve para trabalhar nesses lugares que são muito frios. Creio eu que com 10 graus, 8 graus, esse equipamento ele já comece a perder rendimento. Em contrapartida, a gente tem equipamentos, óbvio, mais caro, mas a gente sabe que funciona, porque é um equipamento que vende na Europa, vende na Ásia, que é o Fujitsu Air-Stage Premium. Ele tem o range de temperatura bem maior, ou seja, ele consegue trabalhar eh, na temperatura de aquecimento, né, com ar externo até menos 15 graus, ou seja, 15 graus negativo, e na parte de refrigeração ele consegue trabalhar ali com 50 graus positivo. A gente tem outros equipamentos também, por exemplo, o LG Dual Inverter pelo manual, manual não, no site da LG, que eu achei a informação, consegue trabalhar um range de aquecimento com 5 graus negativo e com a temperatura para refrigeração até 48 graus de temperatura externa. E aí a gente tem um equipamento custo-benefício, TCL T-Pro 2.0, isso daí já tem. É o banner deles, é o cartaz dele. Quando você entra lá no site da TCL, já vai ter lá. É um equipamento que ele consegue trabalhar de 20 graus negativo até 50 graus positivo. Isso daí a partir do equipamento de 12.000 BTUs. Porque o equipamento de 9.000 BTUs da TCL utiliza o motor ventilador AC, não é BLDC. Eu não sei se o novo já teve atualização, mas no site tá, que é a partir de 12.000. E como eu vi alguns 9.000 BTUs com motor a cena condensadora, então creio que seja por causa dessa diferença. Mas, assim, esse é o range total de trabalho. Alguns equipamentos eu tentei trazer para vocês com dados, mas sinceramente eu não achei. Por exemplo, Electrolux, Sagrato, Philco, nenhum deles eu achei o range de temperatura na parte de aquecimento nem de refrigeração. Não achei realmente. Um equipamento que eu acredito que funcione bem, porque vende também na Europa, no Japão, na Ásia, que é o Daikin, só que eles também, pelo menos nos manuais que eu achei, não tem a divulgação de temperatura com que ele trabalha, né? Então, se algum amigo aí tiver esses dados para colocar, deixa aí nos comentários, coloca a marca, modelo, range de temperatura. Ah, e bota a fonte, tá? Porque não é a fonte Vozes da sua cabeça ou da minha cabeça, não, tá? Precisa de fonte para poder validar, porque infelizmente tem pessoas que gostam de falar no achismo e aí, né, acaba confundindo mais ainda o pessoal. Bota a fonte, da onde você está tirando informação, ou o link para a gente poder ver, porque eu não achei essas informações. E já aproveita, manda esse vídeo para aquele parente, para o amigo, para o tio, para a tia, para o irmão aí que estava reclamando que o ar não estava aquecendo. Talvez esses problemas podem ser pertinentes aí a eles, né? Eles podem entender o porquê que o equipamento não está funcionando. Agora, na segunda parte, eu vou falar sobre os equipamentos mais antigos, que o pessoal chega para mim, né, e às vezes fala: "Poxa, meu equipamento ele funcionava tão bem há alguns anos e eu percebi que ele foi ficando fraco, que ele não está rendendo como rendia antes". O equipamento em si, com o tempo, ele vai precisando de manutenção. Se a gente pega equipamentos mais antigos aí, 5, 6, 8 anos, de uso, 10 anos de uso, o equipamento ele vai ficando obstruído, ele pode ter um micro vazamento de fluido refrigerante, porque vocês lembram que eu falei lá do ciclo básico? O fluido ele está num sistema estanque ali, é hermético, ele não tem que sair dali, então o gás ele não acaba, o que acontece é que ele vaza. Existem micro vazamentos que demoram muito tempo para vazar o fluido, vai vazando muito pouco, às vezes demoram 3, 4, 5 anos para começar a perceber que ele está perdendo rendimento. Então,
tudo vai ser baseado em manutenção. Tem outras coisas que acontecem nos equipamentos mais antigos, por exemplo, os motores ventiladores, eles têm capacitores para fazer o controle ali do PFC dele, que é o quê? Ele vai perdendo a eficiência do capacitor, ele vai perdendo a capacitância, vai aumentando a resistência interna dele, e aí o ventilador ele começa a ficar mais lento, começa a superaquecer, então ele vai ficando fraquinho, tanto na unidade interna quanto externa. E aí precisa fazer a substituição desses componentes, tá? Uma pecinha simples, para poder revitalizar ali o seu equipamento e ele voltar a funcionar. Lógico, eu também estou falando de higienização, porque serpentina obstruída, suja, tudo isso vai fazer o seu equipamento perder rendimento. Então, tem que prestar atenção. E, óbvio, você precisa de um bom técnico ali para poder estar avaliando o seu equipamento, tá? Infelizmente, é difícil achar técnico aí nessa parte de manutenção que consiga perceber todas essas defasagens, consiga testar, mas se tiver um técnico chama, peça indicação para alguém que já tenha um de confiança, assistência técnica, para estar vendo seu equipamento, porque ele pode estar com algum desses problemas ou até mesmo com todos. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, que ajuda pra caramba, porque o YouTube precisa entender que esses vídeos são relevantes, que eles são importantes, que eles realmente ajudam. E não deixe de comentar de onde você é, qual a temperatura que está aí nesse momento aí no frio aí na sua região. Então deixa aí sua cidade e a temperatura, se seu equipamento está funcionando ou não. Também dê seu feedback, porque, por exemplo, ó, eu comprei um equipamento Spring MDEA Save aqui na minha região, tá fazendo um frio lascado, tá a 0 grau e ele tá aquecendo, ele tá funcionando. Poxa, deixa seu feedback que ajuda bastante, não só a nós entender que os equipamentos estão realmente funcionando, tendo rendimento, como também os amigos aí que estão atrás de informação, para eles também poderem entender e até mesmo decidir se eles vão comprar o equipamento dessa mesma marca, capacidade ou não, se isso daí serve também para eles. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo e fui!